Queridos a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos fazer o resumo da lição 6. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Nós vimos nas lições passadas o mundo do apóstolo Paulo, a vida anterior do apóstolo antes de sua conversão, como ele era perseguidor. Vimos também a sua conversão, a vocação e a mensagem que ele pregava. Todos esses resumos estão no nosso canal. Aproveite, curta, compartilhe também os nossos conteúdos. Nós hoje iremos fazer o resumo da lição 6, que tem como título Paulo no poder do Espírito. O texto áureo encontra-se em Atos capítulo 19, versículo 6, que diz: Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam em língua e profetizavam. A verdade prática: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos capítulo 19, versículos do 1 ao 7. Nós não iremos ler em virtude de nosso resumo, mas iremos comentar o texto da leitura bíblica no decorrer do nosso resumo. O objetivo geral da lição: conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Observe que, a respeito da obra de Deus, nós devemos observar na lição de hoje que o Espírito Santo é quem move. O poder dele é quem move o crente para fazer a obra de Deus. Em nossas vidas, o Espírito Santo deve guiar para fazer a obra do Senhor. O ponto central da lição vai nos dizer: para fazer a obra de Deus é preciso viver na plenitude do Espírito. Aqui nós fizemos o esquema, Paulo no poder do Espírito Santo, 3 pontos da lição a ser comentado. O primeiro ponto diz: pregando a Cristo no poder do Espírito. O ponto 1, diz o comentarista, Paulo movido pelo poder do Espírito. Nós colocamos aqui, movidos pelo poder do Espírito. Então, Paulo ele era movido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo agia em sua vida com poder. Foi assim ao longo da história do apóstolo Paulo, também dos outros apóstolos. Paulo, ele após a sua conversão, ele pregou ou pregava em Damasco e em Jerusalém. Eu coloquei em Damasco e Jerusalém, mas existe um tempo da ida de Paulo de Damasco para Jerusalém. No contexto de Atos capítulo 9, versículos a partir do 19, coloquei aqui versículos 20 e 29, porque fala dos textos que Paulo pregou primeiramente em Damasco, após a sua conversão, depois que ele passou alguns dias em Damasco, e antes de chegar em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele também prega Cristo lá na cidade de Jerusalém, verso 29, para os gregos. O texto ele vai mostrar que existe um intervalo de tempo, e mesmo após a sua conversão, Paulo ele já era movido pelo poder do Espírito, e ele pregava a Cristo, se esforçando para mostrar, tanto para os judeus como para os gregos, que Jesus era o Cristo. Veja que pelo poder do Espírito, Paulo ele tinha uma missão, que era de pregar a Jesus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, o versículo 1 e 2, diz o texto: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras nem de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Veja que a missão de Paulo era pregar a Jesus, era mostrar que Jesus era o Cristo, e era através do poder do Espírito Santo que ele fazia isso. Ele era impulsionado pelo poder do Espírito Santo. O texto lá de Corinto, ele mostra que ele não estava preocupado em sabedoria humana, em pregar com eloquência, não, mas em demonstrar a virtude do Espírito, o poder do Espírito, que era através dele que ele pregava a palavra de Deus, os sinais o acompanhavam. O ponto 2, diz o comentarista, o caminho de pregação. Veja que aqui no tópico 1,
mostra que Paulo ele pregou primeiro em Damasco, depois em Jerusalém. E aqui no tópico 2, no ponto 2 da nossa lição, o caminho de pregação foi justamente a Arábia após a sua conversão. Depois dele passar alguns dias em Damasco, Paulo ele vai para a Arábia, volta para Damasco e depois de 3 anos ele vai a Jerusalém para ter com os outros apóstolos. E diz o texto lá em Gálatas capítulo 1, versículo 18, que foi justamente 3 anos. E o propósito dele ir a Jerusalém após esse período foi de ver a Pedro. Em Gálatas capítulo 1, versículos 17 e 18, fala desse contexto da chegada dele em Jerusalém. E justamente em Atos 9, 26, a Bíblia mostra que foi o primeiro contato que ele teve com os apóstolos. Diz o texto, Gálatas 1 e 17, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. E depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém a ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. O propósito de Paulo ir a Jerusalém depois de 3 anos, nesse período entre a Arábia e Damasco, foi justamente a ver a Pedro. E foi o contato que ele teve com os apóstolos de início. Então, aqui ele mostra que Paulo ele teve esse caminho de pregação a percorrer. Lá no caminho de pregação, Paulo ele foi para a Arábia, para Damasco, depois de 3 anos para Jerusalém. E qual era o propósito dele? Ele pregava para os judeus e gregos. Lá em Atos capítulo 9, versículo 29, diz o texto, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Nesse contexto, entre os versículos 19 até o 29, mostra que Paulo ele passou por esse caminho de pregação, da Arábia para Damasco, depois para Jerusalém, quando ele teve contato com Pedro, e ele pregava tanto para os judeus como para os gregos. O ponto 3, 2 viagens missionárias. Veja que Paulo, movido pelo poder do Espírito, ele teve um caminho de pregação inicial, depois ele foi impulsionado para as viagens missionárias. A primeira viagem missionária foi com Barnabé, em Atos capítulo 13, versículo 2, diz o texto sagrado, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O que me chama a atenção, e nós vamos comentar logo em seguida, é que o Espírito Santo ele impulsionava as missões. Ele falou diretamente para os apóstolos, os discípulos que ali estavam reunidos em Antioquia. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Veja, o Espírito Santo falou. Existem alguns comentários que nós lemos que os comentaristas eles falam que possivelmente o Espírito Santo usou os profetas que ali congregavam naquela igreja, porque o versículo 1 diz que na igreja de Antioquia haviam profetas e doutores, e possivelmente o Espírito Santo usou os profetas para falar, para apartar Barnabé e a Saulo. Mas quando nós observamos todo o contexto de Atos dos Apóstolos, um dos propósitos de Lucas é mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa, o Espírito Santo ele tem vontade, e essa vontade ele mostra, revela para os discípulos. Foi no caso aqui de Antioquia, o Espírito Santo disse, ele falou. Alguns têm interpretado na atualidade que o Espírito Santo seria uma energia, uma força ativa, mas não, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa ele tem personalidade, e como personalidade ele é dotado de vontade, e aqui ele mostrou, revelou a vontade, disse-lhe o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então a primeira viagem missionária, o Espírito Santo apartou a Barnabé e a Saulo. Na segunda viagem missionária, Paulo ele já tem a companhia de Silas e posteriormente Timóteo. Em Atos capítulo
15, versículo 40, ele fala de Silas, e o capítulo 16, versículo 1, Timóteo, quando se junta na companhia de Paulo na pregação da palavra. Veja que nessas viagens o Espírito Santo, ele movia o ministério do apóstolo. Aqui eu separei alguns textos específicos para mostrar que o Espírito Santo, ele atuava nas missões, ele atuava de maneira a direcionar o ministério apostólico, como também na atualidade nós podemos ver que o Espírito Santo ainda faz a mesma coisa. É através do poder do Espírito, do mover do Espírito, da vontade do Espírito que nós devemos estar na direção do nosso ministério, na direção da pregação da palavra de Deus e fazendo a obra do Senhor. Em Atos capítulo 13, versículos 2, como nós já citamos aqui, diz o texto sagrado: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. No verso 4, mais uma vez, e assim estes quem? Saulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem enviou eles dois, foi quem apartou eles dois para a obra missionária. Em Atos capítulo 16, versículos do 6 ao 10, eu vou ler o contexto para nós entendermos. Diz o verso 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Veja que o Espírito Santo aqui não permitiu que Paulo ou os apóstolos eles pregassem lá na Ásia. Eles foram impedidos. O verso 7, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Mais uma vez, em Mísia, em Bitínia, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos pregassem ali. Observe que há uma relação. No verso 6 fala do Espírito Santo e no verso 7 de Atos 16 fala do Espírito de Jesus, para mostrar a relação entre a segunda e a terceira pessoa da Trindade. Veja que em ambos os casos o mesmo Espírito impediu os apóstolos de anunciar nesses lugares a palavra. Era o Espírito Santo que direcionava a mensagem, que mostrava os lugares, que no poder do Espírito eles agiam, o ministério era direcionado. Em Atos capítulo 18, verso 9, mais uma vez diz a palavra de Deus: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Aqui o Senhor fala para Paulo em uma visão: não temas, fala e não te cales. Aqui foi a revelação de Cristo na cidade de Corinto, quando ele mostrou para Paulo que ele deveria pregar, porque tinha muito povo naquela cidade. Então veja que o ministério do apóstolo, ele era direcionado no poder do Espírito. Era o Espírito Santo que direcionava o seu ministério. O ponto 2. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. Ponto 1. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Esse ponto aqui nós vamos retomar no ponto 3 do tópico 3, porque ele tem aqui a temática parecida e faz uma retomada de Atos capítulo 19. Mas os discípulos em Éfeso só conheciam o batismo de João, e foi necessário esclarecer a respeito do batismo com o Espírito Santo. O ponto 2. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Diz o comentarista: depois da experiência da conversão, o Senhor concede o batismo no Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículos 37 e 38, a multidão que ouviu o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, logo após a descida do Espírito Santo, diz: ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós,
a vossos filhos, a todos quantos estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. A vós, os ouvintes de Pedro, naquela ocasião, a vossos filhos, a geração seguinte, a todos quanto estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, todas as gerações, todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, aceitam a Cristo, se convertem ao Senhor, eles podem também receber o batismo no Espírito Santo. Em Atos capítulo 9, versículo 17, também mostra a experiência do apóstolo Paulo. Logo após o seu encontro com o Senhor no caminho de Damasco, Ananias, quando lhe dirige a palavra, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. A expressão cheio do Espírito Santo tem uma sequência em Atos dos Apóstolos para mostrar que não ficou somente na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas segue ao longo do livro de Atos, e ainda hoje o mesmo Senhor batiza com o Espírito Santo. O ponto 3, Paulo cuida para esclarecer Apolo. Em Atos capítulo 18, versículos 21 ao 28, o comentarista aponta aqui algumas características de Apolo. Diz que ele era judeu de Alexandria. Diz também que ele tinha uma elevada formação. Ele era um pregador e conhecia apenas o batismo de João. Apolo ele foi esclarecido a respeito da doutrina do Senhor. O terceiro ponto da lição, o tópico 3, vai dizer: a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios, diz o comentarista. Nós colocamos aqui a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Primeiro ponto, Escrituras como fonte sobre o Espírito Santo. Primeiro, a primeira fonte que nós temos do Espírito Santo são as Escrituras. Primeira fonte de conhecimento, as Escrituras Sagradas. E aqui nós vemos que Paulo, ele, como judeu, ele acreditava no monoteísmo. E o Espírito Santo, dentro do judaísmo, no monoteísmo judaico, era compreendido no Antigo Testamento como a terceira pessoa da Trindade. Nós vemos isso, por exemplo, lá em Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A expressão Santo, 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 3 vezes Santo, é o Senhor, na tradução corrigida de Almeida, na Bíblia, na tradução revista e corrigida, o nome Senhor ali é em letra maiúscula, para identificar que era o nome de Deus no Antigo Testamento, um nome plural. Eis o motivo de Isaías dizer Santo, Santo, Santo. Ali nós compreendemos que o Espírito Santo de Deus está ali sendo mostrado para Isaías na pluralidade do nome de Deus. Era um monoteísmo e compreendido o Espírito Santo no Antigo Testamento. O ponto 2 vai dizer o Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. Veja que primeiro, a primeira fonte de conhecimento é a Escritura Sagrada, que no Antigo Testamento era o que Paulo tinha na época para ensinar. Depois ele escreveu no Novo Testamento. E a segunda fonte é justamente a experiência, tanto no Pentecoste como as experiências particulares dos cristãos. Primeiro no Pentecoste, a segunda fonte de reveladora era a experiência do Pentecoste. Em Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 4, diz o texto: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios
do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Veja que a expressão cheio aparece aqui como a descida, o poder do Espírito Santo no batismo naquela hora. Em Atos capítulo 9, versículo 17, nós retomamos aqui a experiência do próprio apóstolo Paulo, dito por Ananias naquela ocasião: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então a segunda fonte reveladora é justamente a experiência do Pentecostes e as experiências individuais, como aqui de Paulo, na própria experiência dele após a conversão. Queridos, olha só, a primeira fonte é a Escritura, a segunda fonte é a experiência. Para nós fazermos teologia, existem basicamente 4 fontes: Escritura, razão, tradição e experiência. E aqui nós vemos como fonte de conhecimento do Espírito Santo 2 fontes de estudo da teologia: Escritura e experiência. No Novo Testamento revela claramente o Espírito Santo. Enquanto no Antigo Testamento nós compreendemos o Espírito Santo, no Novo Testamento nós temos a revelação clara do Espírito. O ponto 3, Paulo ensina acerca do Espírito aos Efésios. Em Atos capítulo 19, versículos do 1 ao 6, Paulo ele fortaleceu a mensagem de João. Nós vemos no texto da leitura bíblica em classe que ele disse, ele perguntou para os discípulos ali em Éfeso: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Veja só, aí Paulo responde: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Veja que ele não desfez do batismo de João. Ele fortaleceu o batismo, mas anunciou o que João tinha anunciado, isto é, Jesus Cristo. Então ele esclarece a mensagem, mostra para o povo, no versículo 4, que João ele anunciou também a vinda de Jesus e também a descida do Espírito Santo, que Jesus é quem ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, ele anunciou sobre os discípulos ali em Éfeso o Espírito Santo. E depois, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em língua e profetizavam. Olha só, o batismo no Espírito Santo. Então, os discípulos eles não conheciam o batismo no Espírito Santo, apenas o batismo de João. Mas aqui Paulo esclareceu para eles, impôs as mãos, fez uma oração e o Espírito Santo ali desceu sobre aqueles discípulos e o Senhor os batizou. Queridos, que nós podemos aqui tirar de lição. Nós, para fazermos a obra do Senhor, nós temos que ter o poder do Espírito em nossa vida. Como o Espírito Santo, ele impulsionava os apóstolos a fazer missões, nós, sem o Espírito Santo, não somos nada. Temos que ter o poder do Espírito em nossa vida, a direção do Espírito para fazermos a obra do Senhor. Se nós não tivermos o Espírito Santo, seremos como qualquer outro religioso. Mas o Espírito Santo é quem faz a diferença. É ele quem impulsiona a nós a fazermos a obra. E aquele que faz a obra tem que estar cheio do poder do Espírito Santo. Que Deus possa lhe abençoar em o nome de Jesus.